Bueno, estamos acá con Mestre Sarrochi, mestre del TMA, Río de Janeiro, y, y bueno, también de los mestres que participa de la Roda de Caxias, así que, bueno, mestre, ¿cómo está o senhor? ¿Tudo bem? Boa noite, Negro. Tudo bem, tudo tranquilo? E como você está aí? Tudo bem, obrigado. Vamos começar a entrevista e Vamos sim. eu queria saber se o senhor podia falar um pouco da sua história na capoeira. Beleza, Negro. Então, antes de começar aqui, falar que é sempre grande satisfação estar falando contigo. E vamos lá. Eu comecei a capoeira em 1993. Eu lembro até o dia, foi dia 16 de março. Foi um dia que não dá para esquecer, que era aniversário de irmão. Então, eu comecei a capoeira através dos meus amigos, né, que já estavam na capoeira, os colegas da rua, e até então eu não sabia nem o que era capoeira, não ouvi falar que era capoeira, adolescente ali nos meus 15 anos, e através deles eu cheguei à capoeira no Mestre Binho, na Escola Estadual Zumbi dos Palmares. Já lá estava Abadu, Zulu, Pituca, a galera toda da rua estava na capoeira. Eu falei, pô, não, eu vou lá também. Quero ver qual é essa parada aí. Então, é, só eu praticamente da rua que não estava. E engraçado que o mestre, né, o meu mestre Binho, que foi aluno de Pedrinho, praticamente era meu vizinho, vizinho mesmo, assim, a minha casa, tinha minha casa, e a casa dele era uma casa depois. E eu nunca passei na minha cabeça que ele era capoeirista, porque assim, nunca vi nada, nunca tinha visto ele saindo, alguma coisa assim. Então, ali, quando ele começou esse trabalho ali na Rondon, na General Rondon, no Quarto 8, em Caxias, aí foi legal, porque meus amigos estavam todos lá e eu falei, pô, não, vou participar também. E ali comecei a ingressar na capoeira Angola, né? O grupo era TMA, né? Terreiro Mandinga de Angola. Na época era GMA, Grupo Mandinga de Angola. Então não era Terreiro Mandinga de Angola nessa época, era GMA, Grupo Mandinga de Angola. E foi legal ali porque a gente, todo mundo molecão na rua fazendo merda pra caramba, né? E aí o mestre Binho foi como um pai pra gente. E a minha história na capoeira, ela começa ali em 93. Eu posso dizer que eu tenho duas histórias na capoeira. Uma com meu mestre, que em 93 iniciei com ele, e em 98 meu mestre para de capoeira para entrar na igreja. Hoje ele é testemunha de Jeová, está na igreja. Desde que ele saiu, não voltou para capoeira. E no começo ainda tive os contatos com ele, mas com o passar do tempo, a distância, eu me mudei, criei família, e aí essa distância de local e de trabalho, compromisso, a correria acabou me afastando dele. Eu te digo que eu não vejo o mestre Binho, deve ter uns 15 anos que eu não vejo ele. Mas no começo eu ainda conseguia pegar umas instruções com ele, conversar com ele, falar o que estava passando, porque ele decidiu parar de capoeira, mas em nenhum momento ele falou para a gente parar de capoeira. Então ele decidiu por conta própria, para a vida dele, pessoal dele, parar de capoeira. E nesse tempo aí que ele dele parar de capoeira, ele criou um grupo chamado Bambaí. Em 93 eu comecei, eu acredito que em 95 ele criou esse grupo Bambaí. Aí a gente está lá, né? Todo mundo feliz, porque a gente sempre estava com ele nos tempos bons, tempos ruins. E nessa época eu não conhecia o mestre Pedrinho. O Pedrinho já estava na Argentina, e eu acredito que ele foi em 92 ou 91 para a Argentina. Eu não conhecia o Pedrinho, o mestre Pedrinho. Eu vim conhecer o mestre Pedrinho praticamente em 95, 96, assim, ou 94. O mestre Pedrinho sempre vinha quando podia,
E, pô, era sempre uma alegria quando o mestre Pedrinho vinha, né? A gente, até porque sempre ouvia falar de mestre Pedrinho, mas não conhecia. Então, quando ele vinha, sempre trazia também uma galera da Argentina, né? E pra gente, porra, era novidade. A gente que não saía do bairro e ver pessoas de outros países, pô, pra gente era uma maravilha. E a gente ali, molecão, né? Sempre falava, não, pô, vamos pra Argentina. A gente vai pra Argentina. Eu, Badu, Zulu, a gente sempre tinha esse sonho de criança de um dia poder chegar na Argentina para jogar capoeira, né? Porque, pô, a gente via o mestre Pedrinho lá na Argentina trazendo, a gente chamava até de gringo, né? E a gente falava, hoje a gente sabe, hoje eu sei que os hermanos aí não gostam nem de ser chamado de gringo. Gringo é outra história, mas pra gente era gringo. Pra gente que não saía dali do bairro, não saía de Caxias, pra gente era gringo. Pô, os gringos estão jogando capoeira, os gringos veio para jogar capoeira. Então sempre era um estímulo a mais para poder estar treinando e ter um sonho, né? A gente tinha um sonho de chegar na Argentina. E eu, particularmente, graças a Deus, consegui chegar. Meus irmãos não conseguiram, eles foram parando no caminho, mas eu consegui realizar esse sonho por todos. Acredito que todos, quando ficaram sabendo que eu ia para a Argentina, ficaram felizes com essa história, porque era um sonho nosso. Então, em 98, voltando para a minha história de capoeira, de 98, quando meu mestre parou com a capoeira, a gente ainda era Bambaê, né, no caso, porque o Bim, quando parou de capoeira, ele tinha um grupo chamado Bambaê, e o mestre Pedrinho entrou em contato, né, era difícil ter contato nessa época, porque telefone, internet, era coisa para a gente muito, muito avançado e sem condições. Para falar por telefone era orelhão. Eu lembro que às vezes ligava de orelhão e era coisa assim, pô, era difícil falar. E eu não lembro como é que chegou esse contato, se veio por recado, se falamos pessoalmente. Hoje em dia eu não posso falar que eu não lembro como é que foi. Mas o mestre nos convidou de novo para retornar ao terreiro Mandinga de Angola. Nessa ocasião já era terreiro, já não era mais GMA, já não era mais grupo, já era terreiro Mandinga de Angola. E ali ainda estava todo mundo. Eu, Badu, Zulu, Pituca, Zé Luiz, Marcelo Brinquinho. E tô falando, essa é a galera mais cascuda. Novo, de idade, mas com um tempinho a mais da capoeira do que os outros. E a gente voltou para o Mandinga, né? Feliz da vida. Pô, agora a gente está no Mandinga de novo. Pô, estamos mestre, porque até então a gente sem mestre, crianças ali, adolescente, saindo da parte de adolescente para adulto, a gente ficou feliz com o convite do mestre, até porque a gente foi para um grupo, foi entrado no grupo que foi criado pelo nosso mestre. Aí, quando o Pedrinho fez o convite, a gente não pensou às vezes, e aí voltamos para o Mandinga firme e forte, é onde estou até hoje, né? E nesse caminho, esse caminho foi doloroso, porque eu fui vendo meus amigos parando um por um, a, a correria do trabalho, a família, o peso que tem o trabalho, a situação de você criar uma família, de botar a comida no lar a cada dia, foi esfriando eles. Acredito que é muito mais a questão do trabalho do que a questão de ter um mestre presente, porque se foi esfriando e foi vendo eles saindo um por um. Aí o senhor quer falar alguma coisa de quando ficou aí o frente do grupo, quando tomou conta? Eu comecei a tomar conta do grupo, foi uma história bem engraçada, assim, a gente fazia umas rodas de rua, né? Sempre gostou de fazer roda na rua, fizemos uma roda na Praça do Olavo Bilac, na ocasião, a área do nosso mestre Pedrinho. Nessa roda tava aí eu, Badu, Zulu, Pituca, Pequinha, o Pequinha, que era um aluno do mestre Pedrinho, assim, tinha uma galera do grupo que só aparecia quando o mestre aparecia. Mas era legal, que era Pequinho, Pardinho, Guinha. Então tinha uma galera que aparecia. Então a gente falou, vamos fazer uma roda. Fizemos uma roda na Praça do Bilac, e nessa roda, quem apareceu nessa roda foi o Mestre King. O Mestre King, né? Até então a gente estava sem uniforme, fazendo uma roda normal, sem uniforme, sem nada. O Mestre King
como é da área também, né? De lá é daquela área, ele meteu um sarrafo, né? Ele veio metendo um sarrafo na galera. Mas sem apelação, jogando capoeira. O Mestre King sempre teve um jogo de capoeira bonito, limpo. E ele meteu a sarrafo na galera. E nessa ocasião estava no berimbau. E aí eu falei, caramba, pô, meus amigos estão lá apanhando, eu vou apanhar também, né? Falei, não tem como. Aí, só que quando eu entrei, o Mestre King saiu, e aí eu joguei com uma criança, aí eu fiz um jogo meio aberto para poder ele ver o jogo. Quando ele entrou, eu já mudei a postura do jogo, já fiz um jogo bem fechadinho com ele, um jogo bacana, e ele tentando me pegar e eu ali também entrando para dentro dele. E aí, nessa ocasião, chamei ele para o pé do berimbau e cantei uma cantiga. Aí ele se ligou que a gente era aluno do mestre Pedrinho. E aí o jogo mudou totalmente. Aí o jogo foi outro jogo, continuando a pegada, mas assim, mais leve, né? Aí a pegada foi mais leve. E aí dessa roda eu tomei e falei assim, pô, não, a gente tem que ter uma liderança. E depois dessa roda, e eles também viram que, porque como eu me impus na roda, como eu levei essa roda, como levei o meu jogo com o Mestre King, e não me acovardei de não entrar na roda, entrei na roda, que eu estava no berimbau, fiz questão de sair do berimbau para entrar na roda, e mostrei para eles como é que deveria estar jogando com o mestre. E aí, porque fiz um jogo respeitoso com o mestre a todo tempo, e, e ali ele fez um jogo também respeitoso comigo, e mais respeitoso ainda depois, quando eu cantei a cantiga e falando do mestre Pedrinho. E aí ele decidi tomar conta do grupo. E eu falei para a galera, ó, a partir de hoje, eu vou ser o responsável do grupo aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, eu vou ser essa liderança. E tudo que for acontecer com o grupo aqui, primeiramente passar por mim. E aí foi indo. E a galera aceitou numa boa, até porque a galera gostava de jogar capoeira. E compromissos são para poucos, né? Poucos quer compromisso, muitos querem jogar capoeira, poucos querem ter compromisso com a capoeira. Então, isso aí não é. Até hoje a gente vê isso. Para chegar, encontrar uma roda feita, berimbau afinado, armado, a roda organizada, maravilhoso. Agora, por trás disso, sempre tem alguma pessoa. E, e eu, na ocasião, era no nosso grupo aqui no Brasil, eu era essa pessoa que organizava o instrumento, que pintava, e que fazia os convites, que rodava a roda para a galera vir na nossa roda. Então, a galera, sempre quando chegava na nossa roda, é porque eu ia na roda deles primeiro e fazia esse intercâmbio aí com a galera. Perfeito, mestre. Outra pergunta. São as características que faz particular na roda de Caxias, para o senhor? É, essa é uma pergunta muito boa, nego. A roda de Caxias é uma roda diferenciada de todas as rodas que eu fui. Assim, roda aí, eu vou para a parte do Realengo, eu vou para o centro, e a roda de Caxias ela sempre foi diferenciada. Assim, eu vou botar um ponto que eu não falei na minha história. A roda de Caxias ela me ajudou muito na formação do que eu sou hoje de capoeirista, porque ali eu pude aprender muito na roda de Caxias, aprendi muito como aprendo até hoje. Até hoje ainda tenho esse aprendizado de chegar na roda e ver os antigos jogando, ver os mais novos jogando. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Então a roda de Caxias ela é diferente por causa disso. Você chega, você vê uma boa onda, vê uma boa energia, vê um belo toque de berimbau, vê belas cantigas, né? A roda de Caxias elas têm cantores, principalmente no atabaque. Aí o mestre velho ele dá um show no atabaque e depois vem os filhos do Sereno também que pô, os moleques estão de parabéns, ele acompanha, não deixa a marimba ir, segura ali firme. E a roda de Caxias é diferenciada por causa disso. Além dos jogos que você vai encontrar. A roda de Caxias, você chega, você vai jogar capoeira. Se você estiver treinando, você vai jogar capoeira. Se você não estiver treinando, você não vai jogar capoeira, Apanhar. porque você não vai conseguir.
Não vai. A galera não vai deixar você jogar, você vai cair, você vai escorregar, você vai parar para fora da roda. Mas ela é importante, que disso, assim, é gostoso você chegar em Caxias e encontrar a galera, né? Tem época, tem dia que a gente chega lá e, pô, tem bastante mestre, você fala assim, caramba, hoje a roda tá legal. Não dizendo que quando não tem bastante mestre, a roda ela perca a essência. Então, a roda de Caxias ela é única. Com os mestres antigos, ou com os mestres mais novos, ou com poucos mestres e bastante alunos. Ela não perde essa energia, não perde essa pegada, né, de jogo. Um jogo é um jogo de amigos, né, um jogo que você pode soltar a sua movimentação, sabendo que o capoeirista vai sair, que ele treina para isso. Não tem a roda de Caxias, ela não tem jogo combinado. Pô, vou jogar com fulano porque meu jogo combina com ele. Não, os jogos se combinam com qualquer um. E não tem essa de falar assim, não, vou jogar com fulano que ele vai aliviar, ele vai passar o pé pertinho. Não, ele vai passar o pé no teu rosto. Você que trate de tirar ele. A roda de Caxias sempre foi assim. Pô, não, vou levantar a perna que o fulano é meu amigo, não vai me dar rasteira. Não, por ele ser teu amigo, ele vai te dar uma rasteira para mostrar que você está aberto. Então a gente faz bastante. Eu fiz muita amizade na Roda de Caxias, né? Tem a galera que eu conheço aí da minha história aí da década de 90. Crescemos junto, né? Crescemos como capoeirista, como homem, junto da roda. E o mestre Grafite, mestre Japa, mestre Irã, contra-mestre Urso, contra-mestre Sereno. Tinha na época o Jorginho, o contra-mestre Ricardinho, Lápis, o mestre Joacir. Tem uma galera aí que, pô, se eu for botar para falar aqui de que já passou pela roda, que contribuiu muito com a roda, a gente vai ficar aqui falando bastante tempo, porque foi uma galera boa que passou pela roda de Caxias, que a gente não esperava de parar de capoeira, né? Porque estavam bastante tempo na capoeira e gostavam da capoeira e estavam ali dando o seu melhor, seu sangue. E a gente teve a notícia aí da galera ter parado, cada um com seus problemas, né? Então a gente até entende. Mas eu, com a maioria das brincadeiras até hoje, de conviver, de ir na casa, ou de encontrar no trabalho, de ir na rua, de conversar, de falar de capoeira. Alguns estão na igreja e mesmo assim a gente tem conversa. Aí a conversa vai para os dois lados, né? Que aí falo de capoeira e ele fala da igreja, e a hora eu falo da igreja, ele também fala de capoeira. Assim, porque a amizade ela é além do que a capoeira. A capoeira me deu essa amizade e essa amizade vai para a vida. Ela, no independente da pessoa ter parado, ter entrado para a igreja, são meus amigos aí. Assim, o que eu tenho mais convívio de sempre estar vendo e conversando é o Jorginho, né, que foi até apelidado na época, na década de 90, de Gogó de Ouro. Um belo cantador, bom jogador, bom tocador. Assim, falar dessa galera de Caxias, quando a gente fala bom, porque é difícil você não ver eles sendo praticamente completo em tudo, no jogo, na cantiga, nos toques, nos fundamentos. Essa galera teve bastante tempo para treinar e teve bons mestres para ensinar. E graças a Deus, até hoje ainda tem os mestres que estão sempre falando depois da roda, sempre aconselhando a gente, sempre falando ali por mais novos que estão chegando, e a gente dando esse suporte. A Roda de Caxias, eu tenho uma lembrança de quando eu comecei a Roda de Caxias. Eu não sei aí, depois, de repente, o mestre Grafite também vai lembrar disso. A gente começou a roda ali, eu comecei a frequentar a roda com o meu mestre Binho, e lá ia o mestre russo, com os alunos dele, né? Na essa, como eu falei, é grafite, russo, africano, sereno. Então a gente era mais criança frequentando roda e poucos adultos. Isso é década de 90. Quando eu comecei, conheci a roda de Caxias, o mestre Bim me levou para a roda de Caxias. Então a gente via uma roda com bastante crianças jogando capoeira, adolescente, né? Criança eu falo, mas a parte adolescente, dos 15 em diante, ou
perto dos 15, e a roda rolava, assim, pô, a gente jogando capoeira aí, os alunos do Russo treinando ali, a gente treinando também, pô, e tentava ali fazer aquele jogo bacana, aonde começou nossas amizades. Essa amizade vem lá de trás da década de 90. Eu conheço o mestre Grafite há bastante tempo, como mestre Japa. Então a gente vem fazendo essa amizade, não é de hoje. A gente só cada vez mais fortalecendo essa amizade. E essa roda era feita praticamente por crianças. Hoje eu posso dizer que eu tenho praticamente já, não sei, uns 30, quase 30 anos de capoeira e frequentando a roda de Caxias. Meu mestre aí é um dos fundadores da roda de Caxias e a gente aí, eu, mestre Grafite, mestre Japa, mestre Irã, mestre Negão, mestre Joacir, mestre Maguinho, né? Maguinho chegou em Caxias, foi bem recebido e até hoje ele é um cara bem adorável e assim, é um cara que a gente gosta que esteja na Roda de Caxias. E a gente vem fazendo essa manutenção da roda, né? A gente vem fazendo essa manutenção da roda, não é de hoje, a gente já está aí, eu estou falando que eu vim desde a década de 90, e crianças, naquela época ali a gente pouco pegava os instrumentos, mas quando a gente pegava, dava conta do recado também. E com o passar do tempo, aí essa história resume no que a gente somos hoje. A Roda de Caxias transformou aquelas crianças, mestres, em homens também, assim, não só mestre, homens de caráter, de palavras, e não tem, eu não vejo, não posso falar nada ao contrário de nenhum desses mestres, porque eu conheço eles já de anos. A gente cresceu junto, vivemos junto, batalhamos junto, e é isso. Perfeito, mestre. Para o senhor, quais são as referências de Caxias? A minha referência sempre, em primeiro lugar, meu mestre Pedrinho, minha referência. Não. Agradeço a ele por tudo que ele vem fazendo por mim, desde a época que antes da gente, né, antes da gente ter entrado por o meu mestre Binho fazer o Bambaê, quando a gente vinha, o Pedrinho vinha da Argentina, para a gente era uma alegria, uma satisfação enorme. E dali já começava ali ele chamar a nossa atenção, corrigir. Eu lembro muito bem quando lá nessa década de 90 que o mestre Pedrinho falava assim, ó, a capoeira dá, mas ela também cobra. Então ela vai te dar tudo que você queira, mas ela vai te cobrar. Então aquilo ali eu ficava pensando, pô, mas é o quê? E aí com o tempo eu fui descobrindo o que a capoeira cobra e o que a capoeira dá, assim. E isso é particular de cada um, mas o que ela me deu, o que ela me cobrou, o que me cobra e o que me dá, sempre vale a pena. Então minha primeira referência é o mestre Pedrinho. E aí os demais mestres, né, como eu já falei no anterior, os mestres, todos eles fundadores, a gente pouco, né, eu posso falar, eu acho que quando falo a gente é porque a harmonia que tem é dessa década, dessa galera mais nova aí, é da década de 90. Então a gente viu poucos mestres jogando, né, e sempre satisfação quando está todos mestres, mas a gente viu poucos mestres jogando, a gente não pegou os mestres, não conhece, a gente ouve a história de outros mestres, dos nossos próprios mestres, quando fala da Roda de Caxias, e a gente só fica na imaginação, pô, caramba, e como que era. Eu, particularmente, na década de 90, a gente, quando fazia roda de rua, a gente tinha um pouco de adrenalina, né? Porque, além da roda de Caxias que a gente frequentava, a gente fazia nossas rodas também no Gramacho ou no Bielac, que era a área onde eu morava. Hoje eu moro em Belfor Roxo, mas morava ali em Caxias, Gramacho. Então, eu fazia essa roda e sempre era assim, né? A gente fazendo a roda e sempre aparecia. Uns doidos aí da regional, da contemporânea, sempre aparecia para poder testar a gente. E quando via, pô, um molecão assim, fraquinho, falar, e nada. Tinha festa não, a festa era nossa. Bueno, Sempre estava ali, porque sempre ficou esperto, assim, os mestres sempre orientavam a gente para ficar esperto, ficar vivo na roda.
para não acontecer nada com a gente e nem nada com outros, né? Porque uma coisa eu lidero, né, o grupo no Brasil, mas naquela época molecão ainda, eu tinha que tomar todo o cuidado de essas rodas que eu fazia na rua, de não machucar, não me machucar a mim mesmo, com os capoeiros que vêm de fora, e não machucar da minha responsabilidade. Então, era todo cuidado, fazer uma roda, tinha todo esse cuidado. Então, quando vinha alguém de fora que vinha com maldade, com alguma outra coisa, eu entrava na roda e sentia a roda tinha uma conta. E tinha alguém que representava a roda que não ia parar a roda, não ia acabar a roda por causa de um ou outro. A roda ia continuar, se ele quisesse jogar, ele ia jogar. E o jogo ia ser de acordo com o que ele viesse apresentar. Perfeito, mestre. A última pregunta voy a hacer. Bueno, ahora para el resto de la gente que está mirando, el 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre, se hace un evento donde se conmemoran los 50 años de la fundación de la Rueda de Caxias y, bueno, y la continuidad de la Rueda de Caxias, no solo la fundación. Y yo quería preguntar para o senhor quais são as expectativas que o senhor tem para o evento que está chegando agora. A expectativa é enorme, assim, como eu falei, né? A gente teve poucas chances de ver todos os mestres jogando. Então, quando tem essa comemoração em 5 anos, como foi os 45, legal, foi bacana, e essa agora a expectativa é sempre que as coisas aconteçam melhor. Porque é difícil a gente ver todos os mestres junto. E quando tem esse evento assim, pô, é assim, é esperar, fica o ano todo ansioso e trabalhando, né? Aí eu vou falar pelos meus irmãos de capoeira, trabalharam muito para isso acontecer. A galera trabalhou muito para esse evento acontecer, que ainda vai acontecer, mas a galera ralou, cada um contribuiu como pôde. Aí o Mestre Grafite fez aí uma campanha legal para poder os frutos, né, dos mestres tá podendo contribuir para que a chegada dos mestres venha bem acontecer de uma forma bem tranquila. Então a galera trabalhou muito, principalmente Mestre Grafite, Mestre Japa, trabalharam muito para isso e vai para o evento acontecer. Então a expectativa é essa, de um bom evento e de encontrar a galera, né? Aí a galera que a gente não vê, a galera que também vem com os mestres, né? A gente está falando dos mestres, mas vem a galera com o mestre também, a galera do grupo, do pessoal aí, vou falar da minha escola, né? A galera que vai vir da Argentina, do México, do Uruguai. E é uma enorme satisfação sempre estar recebendo vocês. E esse evento, ele dá essa oportunidade de a gente ver os mestres jogando, ver os mestres conversando, passando o ensinamento e ver os amigos que conseguem vir também, que esperam a cada 5 anos esse evento acontecer. Então, não tem, a expectativa é sempre boa, sempre que vai assim, pô, as coisas estão acontecendo, mas não é, como falei, foi um trabalho duro do mestre Grafite e o mestre Japa, um trabalho duro deles para isso acontecer. Todo mundo contribuiu, não tirando mérito de ninguém, tá, todo mundo contribuiu muito, mas esses dois foi o que mais trabalharam para poder isso acontecer. Então, é todo respeito aos mestres e os mestres antigos, os mestres mais novos. A galera tá assim, tá ansiosa, a galera tá treinando, tá treinando, a galera tá treinando, a galera tá treinando para isso acontecer. Então, ter boas-vindas, né? Já estamos treinando para receber vocês bem, daquele jeito que vocês gostam de ser recebido, né? Então é isso, nego. A expectativa é boa. Bom, mestre, eu agradeço seu tempo aí para fazer esse papo aí. Assim que muito agradecido com o senhor e é isso. Muito obrigado. Nada, nego. A gente agradece aí de estar falando. É sempre um prazer falar com você. A gente está sempre em contato, né? Estamos falando por aqui, mas a gente sempre se fala e essa amizade aí, a capoeira faz isso.
é uma amizade sincera, né? É, não é uma amizade porque assim, não, é amizade da capoeira que ali não. A capoeira tem disso, você cria uma amizade, cria um laço familiar de irmandade. Aí já não faz, a gente fala que é amizade, mas é mais irmandade do que amizade. É um ali defendendo o outro, um protegendo o outro. Isso a capoeira fez isso com a gente. Isso não é só entre esse é o grupo Mandinga, não. Isso é um com o outro, é um protegendo o outro. É um vendo que tiver acontecer alguma coisa, vai lá e fala, pô, irmão, toma cuidado ali, ó. Fulano tá assim. Eu, há pouco tempo, vou falar assim, uns 2 meses atrás, então, com a roda de Caxias, é uma roda aberta, uma roda de rua, a gente vê chegando pessoas com boas intenções e com más intenções. E nessa eu vi um capoeirista, né? Não vou nem citar o nome, que é mestre, e às vezes fica chato falar. Então eu vi que na bolsa ele carregava uma peixeira, uma faca, né? Então quando a pessoa sai da casa e leva um certo tipo de arma que possa machucar os outros, eu acho que não vai com a intenção de jogar capoeira. E outra, eu sempre fico nessa atividade, não só eu, como os outros capoeiristas, de estar olhando o que dá em volta da roda. A roda de Caxias, a roda é um aprendizado para a galera aí. A roda, ela é dentro, então, toda dentro e fora da roda. Não é só no jogo. Você tem que observar tudo que se passa. Quando você está na roda de rua, tudo acontece. Então, todo cuidado é pouco. Você tem que estar sempre prestando atenção, quem está vindo, como ele está chegando, o que ele está fazendo, porque nessa aí você pode se machucar ou vendo um amigo seu se machucar por falta de atenção sua. Então, quando eu vejo coisa assim, eu já falo, ó, fulano tá assim, fulano tá aqui. Então a gente deixa nem, se possível, nem deixa estar jogando na roda, porque não sabe qual é a intenção que ele vem. Também. Então isso acontece em roda de rua. Em roda de rua, a galera tem que estar 1000% ligado na roda, dentro e fora. O que acontece na roda, dentro da roda e principalmente fora da roda. A roda não é só no círculo, ela está no círculo e fora do círculo. Também. Bom, mestre, está acabando aqui o tempo, assim que mando um abraço enorme para o senhor e muito obrigado pelo papo. Muito interessante sempre falar com meus mestres. Você, irmão, é isso. Abraço. Abraço, negro.